Meus amados irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso programa Personagens Bíblicos. Seja muito bem-vindo. Este programa é um programa que, de forma semanal, anunciamos aqui nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde abordamos exemplos de homens e mulheres descritos na Palavra de Deus, onde extraímos não simplesmente aspectos históricos, mas, acima de tudo, proféticos. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Meus amados, nós no episódio passado iniciamos uma série onde estamos estudando sobre Neemias, que é um personagem bíblico do Velho Testamento. No episódio passado, falamos sobre o chamado de Neemias, a forma pela qual ele encontrou ali a situação do povo de Israel, os muros derrubados, portas queimadas e o trabalho que ele teve para a reconstrução desse projeto de Deus para a vida daquele povo. E hoje, dando continuidade a esse estudo, nós vamos partir agora do momento que verdadeiramente Neemias ele estava ali trabalhando nesse projeto de reconstrução dos muros e portas de Jerusalém. Queremos deixar aqui um texto que está em Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Pastor Luiz, dando sequência agora a esse período histórico, vamos entrar agora, conforme falamos, no momento em que o povo começou a trabalhar para a reconstrução dos muros. Aí eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes esse processo, esse trabalho desempenhado por Neemias e por aqueles poucos judeus que estavam junto com ele nesse trabalho. Isso. E agora nós vamos ver aqui a ênfase do trabalho de Neemias, é a realização da obra. Então agora nós vemos o povo empenhado em trabalhar para o Senhor, todos ali voluntários, todos se empenhando para aquela reconstrução dos muros. Era um grupo pequeno, não era muita gente, mas era com uma disciplina muito grande. Nós vemos no livro, depois quem seria importante, se todos pudessem ler o livro, são poucos capítulos, vai acompanhar como que o Senhor vai usar o seu povo para a realização da obra. É importante nós entendermos, o Senhor, nós sabemos, ele não precisa de nós, mas o Senhor conta conosco. Amém. Assim como o Senhor contou com aquelas pessoas que estavam ali, que empenharam e colocaram seus corações em realizar a obra. Então nós vemos ali a oposição, sempre a oposição, né? E a oposição usou todos os recursos, se opõe depois até querendo ajudar, mas o Senhor, ele não conta com ajuda externa, ele conta com o seu povo. Por quê? Porque o seu povo é escolhido por ele e o seu povo é obediente a ele. Isso é muito importante nós entendermos. Então, nós vemos aqui a maneira que todos se empenharam na construção do muro. Nós vemos aqui, é interessante que a ênfase aqui são os trabalhadores do muro, como que eles trabalharam, como que se operou através da vida deles, como que através da oração, do choro, né? É algo maravilhoso a realização da obra, aquela experiência que nós temos hoje, que toda obra ela é feita de maneira voluntária, mas com coração, por isso que o Senhor falou com Davi, da mesma maneira o Senhor falou conosco, né? Ele encontrou cada um de nós segundo o seu coração, que tivesse o mesmo desejo, a mesma alegria em realizar a sua obra. Agora, interessante, pastor Luiz, que no versículo 17, a palavra nos fala que quando eles estavam ali edificando o muro,
os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Isso, E nós sabemos que hoje a igreja ela dispõe das armas espirituais, que são os recursos da graça, né? isso. Jejum, madrugada, a leitura, a palavra. Então, na realização da obra, nós não podemos abrir mão dos recursos que o Espírito Santo também tem nos dado para esse trabalho. Lá no tempo, eles tinham lá a oposição, os inimigos, eram pessoas que até estavam do lado deles ali, né? Os samaritanos, Tobias, Sambalate. Então, mas hoje, os inimigos, como diz a palavra, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal nos lugares celestiais. Por isso, lá eles usavam ali, de um lado, uma mão usava as ferramentas para realizar a obra, com a outra mão usava as armas, mas nós realizamos a obra, mas o Senhor nos dá os recursos da graça. Espirituais, né? Exatamente. Jejum, madrugada, oração, palavra, né, o louvor. Então, todos os recursos o Senhor tem nos dado para realizarmos a obra e para que a obra seja concluída conforme a vontade do Senhor. E os opositores até falaram, né, que vindo uma raposa, verso 3, derrubará facilmente esse muro. Então, palavras de desânimo para desmotivar sempre vai existir, né? Mas eles permaneceram fiéis no objetivo e no propósito que eles tinham de trabalhar na obra. Esse versículo é muito importante para nós entendermos, e ele fala de uma verdade muito interessante para nós. Eh, Nós vemos, às vezes, uma igreja está realizando a obra, só está dando uma bênção, mas entrou uma raposa, entrou o pecado na igreja, há um grande prejuízo que muitas vezes nós nem calculamos. Gostaria de contar uma experiência para vocês entenderem o que é raposa. Há muitos anos atrás, tinha uma igreja, nós tínhamos 47 adolescentes. Nós tínhamos um grupo louvor de adolescentes. Quando eles cantavam algo Maravilha, uma maravilhoso, igreja só de adolescentes. olha, adolescente para cantar não tem igual. É muito melhor do que um grupo louvor. Mas eu estou falando assim, no mesmo tempo, a gente, de vez em quando, vinha aqui na igreja de Vila Velha 1, era do lado do presbitério, pastor Amadeu, e tinha mais de 60 adolescentes. Então nós gravávamos os adolescentes cantavam, porque lá os adolescentes tinham os hinos deles. Criança, intermediário, era um louvor, mas o louvor do adolescente era Era diferente. É diferente. diferente. Então, Na minha época, adolescente chamava de pré-jovem. exatamente, e eles faziam questão, né? Adolescente, adolescente. Pois bem, chegou uma adolescente de 11 anos, eu me lembro até da fisionomia dela. Ela era baixinha, mas o rosto dela parecia uma moça, filha de uma pessoa de uma pastor. O pai dela era um pastor de uma denominação, ele até estava cumprindo orientação lá, ele não estava exercendo ministério. E aí, uma menina muito falante, e no instantinho, ela ficou ali junto com as outras adolescentes, mas ela começou a trazer umas informações, começou a falar de algumas coisas. Quando nós fomos ver como que estava a situação, quase que dizimou aquele grupo de adolescente. Uma adolescente, uma raposa, chega no meio dos adolescentes, para nós recuperarmos o adolescente, recuperarmos aquela mesma alegria, não foi muito difícil. Então, o que eles falaram aí é verdade, o adversário. E nós vemos lá em Cantares, foi pegar minhas raposas, raposinha que faz mal às vinhas. Porque o pecado entrou no meio da igreja, nós somos um corpo, né? Então, veja bem, se um membro do corpo ele está doente, um dedo do pé, um dedo da mão, incomoda todo o corpo, e às vezes, dependendo da O enfermidade, corpo traz todo sente o o corpo prejuízo, todo né? sente, pode ser um prejuízo muito grande. Então, mas ali eles estavam vigiando e não se intimidaram. Da mesma maneira que nós cumprimos aquilo que o Senhor Jesus falou já no final do seu ministério, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então,
é o momento da igreja agora de extrema vigilância, exatamente por causa da raposa, essas coisas que podem entrar na vida da igreja, no meio ali de criança, intermediário, adolescência. Nós tivemos um seminário agora falando os prejuízos, né, da mídia, né, daquela Sim. da tela, famosas telinhas, né, para as crianças, intermediários, adolescentes. Então é muito importante nós entendermos isso aí e é um aviso para nós estarmos mais vigilantes nesse momento. Agora no capítulo 6, verso 3, é um texto muito importante que eu gostaria que o senhor até, destrinchasse com os nossos ouvintes, que fala o seguinte: "Enviei-lhes mensageiros a dizer". Quando ali os mensageiros vieram com palavras para fazer com que o povo cessasse a obra, olha a palavra de Neemias com o povo: "Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que eu cessaria esta obra, enquanto eu a deixaria e fosse ter convosco?" É. Então, isso aí é a definição. Essa obra, ela é de definição. Apesar de qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de oposição, nós temos que dar definição. E interessante, quando você lê o versículo seguinte, o 4, isso aí, da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira ele respondi. Ou seja, o adversário, ele insiste, ele não desiste fácil. Eu me lembrei de Nabote, né, quando o rei queria tomar a vida de Nabote, Exatamente, vários argumentos, né. isso aí. Então, Neemias estava definido, assim como o povo estava definido, e ia tentando para a orientação de Neemias. Então nós vemos que ali a obra, e nós vemos ali tem um versículo, que é no capítulo 6, versículo 15, assim: "Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias". A obra foi concluída. E nós temos que entender o seguinte: essa obra, ela é vencedora. Glória a Deus. Então, nada, ninguém pode impedir, porque essa obra, quem está conduzindo, o Senhor Jesus, ele é a cabeça. Ele que dirige todas as coisas, mas o seu Espírito Santo, ele está operando na vida da igreja, conduzindo a igreja no caminho, levando a igreja a uma experiência e preparando a igreja para o grande dia do arrebatamento, que é o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Agora, pastor Luiz, nós vemos pela palavra que esses 52 dias, né, foi um trabalho exaustivo, quem sabe, com certeza cansativo, mas nós sabemos que a realização da obra para nós nunca será um peso. Na verdade, é um grande privilégio, né. Isso. Nós somos Agora, um povo privilegiado. ó, você tocou num ponto muito importante. Nós construímos um templo nosso normal, média 90 dias, né? Um templo que é o padrão nosso, que é aquilo que o Senhor revelou, 90 dias. Agora imagina construir ou reconstruir um muro cercando uma cidade inteira, com os portões. Nós não sabemos a largura daquele muro, deve ter 2, 3 metros de largura. Não eram muros convencionais como hoje Nada de cerca as nossas pedra, aquelas casas, né. pedras enormes, em 52 dias. Aos olhos aos nossos olhos, É um milagre, né. é um milagre, é praticamente impossível, aquilo só pelo Senhor. E só para a gente, concluir aqui, é importante, a palavra fala aqui que Neemias, ele tinha assumido um compromisso com o rei, que ele ficaria um período, um tempo, ele cumpriu esse tempo e ele volta para o rei. Mas depois de um certo período, ele foi como copeiro, ele foi para realizar aquela obra, a reconstrução dos muros, também colocar as portas no lugar, mas depois que a segunda vez que ele volta para Jerusalém, ele já volta como governador, Sim. Sata. Então ali vai mostrar, ele vai colocar todas as coisas em ordens, e no final nós vemos aqui que eles vão comemorar uma festa, que é a festa dos tabernáculos. E esta festa aqui, ela é muito importante para nós, porque essa festa aqui é para a igreja lá na eternidade. Nós já estudamos sobre as 7 festas, né, nós não vamos entrar nesse detalhe, talvez num outro programa, mas
a última festa. Nós sabemos que havia entre as 4 primeiras festas, que era a Páscoa, o Pães Asmos, Primícia e Pentecostes, era logo no início dos meses. Mas depois vai saltar um período grande no final, lá no 7º mês, que nós vamos ter a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos, que é a última. Nós estamos hoje a festa das trombetas, comemorando a festa das trombetas. E na 4ª trombeta, ou seja, ao soar da última trombeta, nós estaremos com o Senhor Jesus na glória. Glória a Deus. A penúltima festa, que é a expiação, não é para nós vamos estar na eternidade com o Senhor. É para Israel. É a festa da expiação, é os 7 anos da grande tribulação. E a última festa, que é a festa dos tabernáculos, é a igreja com o Senhor lá na eternidade. E eles vão, depois que foi reconstruído o muro, depois que o projeto do Senhor foi encerrado, aí eles foram comemorar exatamente, não foi festa da Páscoa, não foi festa de Pentecostes, mas foi festa dos tabernáculos. Não é por um acaso que está registrado aqui. E nessa festa tinha a presença de Esdras. O Exatamente. escriba estava lá e no capítulo 8, verso 18, a palavra nos fala que de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus. Isso. A palavra presente na festa. Exatamente. Nós, na eternidade, nós vamos estar com a palavra ao Senhor Jesus lá na eternidade, por toda a eternidade com o Senhor. A palavra está conosco, o próprio Senhor Jesus. E João viu, né, o nome pelo que se chama É é a a palavra de palavra de Deus. Deus. Amém. Amém? Glória a Jesus. Maravilha esse personagem que tem muito a nos ensinar, né, pastor É Luiz? isso mesmo. Amém, meus amados? Estamos finalizando mais um episódio sobre Neemias. Sempre falamos agora da importância de você ler a palavra, meditar na palavra, para que através da ação do Espírito Santo você possa descobrir e alcançar os mistérios e as riquezas contidas na palavra de Deus. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.